Alô, alô. Um pouquinho atraso. Deixa eu botar o fone aqui. O pessoal tá chegando. Pessoal entrando, vou esperar o pessoal entrar. Esperar entrar um pouquinho. Pessoal que tá entrando, pode mandar perguntas. Boa noite. Se tiver alguma... Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá entrando? Ih, olha só quem apareceu, Fred. Alguém me sinaliza aí se o áudio tá bom, se dá pra ouvir. Alô, Tatiana, boa noite. Gente, muito blogueira, tô me sentindo. Ih, Paula Novo, que maravilha. Um áudio, uma live com amigos. Tô amando. Ah, tirei o óculos, tô de lente de contato. Me produzi, né? Não me produzo pra mais nada nessa quarentena, me produzi pra live. Pô, que maravilha. Muita gente conhecida, gente que ainda não conheço, mas vou conhecer. Vou me apresentar, Jéssica. Só esperar. Bom, temos aí 18 pessoas. Marcela já entrou, que vai participar da live. Para quem não me conhece, grave sua voz. Não sei fazer isso. Siri está ok, tá tudo ótimo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marina Matoso, sou diretora da Jangada, é uma agência de marketing digital. Um dos nossos clientes é o seu Gilberto, que está aqui atrás. A gente tem alguns clientes da música, né? O nosso carro-chefe. Entre eles o Gil, a Adriana Calcanhoto, Maria Rita, Daniel Boaventura. Está com o Fernandinho agora, que é um cantor gospel super incrível. Além dos cantores, né, a gente tem a UBC, União Brasileira de Compositores, como cliente, a Sony, a TV, enfim, e muitos artistas independentes, que é o que a gente adora trabalhar. E hoje o que eu falar aqui, eu vou falar pensando principalmente nos artistas independentes, porque eu acho que são estratégias que todo mundo consegue aplicar para as suas realidades, né? Marcela, não deixa de comentar aqui de vez em quando, porque depois o comentário se perde e eu acabo não conseguindo te convidar. Tá bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital, algumas estratégias, as etapas que a gente cumpre com qualquer cliente, artista, tanto na Jangada quanto na Biscoito Fino. E vou chamar aqui a Marcela Maia, que é Marketing Manager da Biscoito Fino. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar aqui nos comentários. E é isso, a Marcela, ela acabou de fazer um curso online, à distância, na Berkeley. Ela tá cheia de informações maravilhosas pra gente. E, enfim, deixa eu catar ela aqui pra chamar ela pra live. Vão falando aí, gente, pra eu saber que que vocês estão me vendo, tá? Que as lives do Instagram estão... A gente vai estar concorrendo o quê? Daqui a pouco tem Djonga, né, ao vivo. Djonga, aliás, que teve entrevista com ele no canal Papo de Música, da Fabiana Pereira. Que tá maravilhosa a entrevista. Cadê Marcela, gente? Marcela, comenta aí. Aqui, achei. Convidar. Cheguei. Alô! Oi! E aí, mana? E aí, tudo bem? O Guilherme tá de olho na Marcela e na Biscoito Fino. Oba, que bom! A gente está no horário nobre, realmente, está todo mundo fazendo live nesse momento, né? Virou um Pois horário é, nobre. menina. Estamos concorrendo aí com uma galera de peso. É verdade. Mana, bom, se apresenta aí um pouco pra gente depois começar o nosso papo. Bom, eu trabalho na Biscoito Fino há 11 anos já, e há 5 anos eu coordeno o departamento de marketing.
E é isso, a gente agora está vivendo esse momento aí de transformações, né? Tendo que já pensar em novas estratégias para os próximos dias, talvez. Não sabemos. Dias, meses, não sabemos. Vamos tentando se manter otimista, né? Enfim, trabalhar para que a roda continue girando. Exatamente. Bom, vamos começar. Gente, quem tiver perguntas, vai mandando aqui, a gente vai pausando na medida do possível para responder. E, bom, vou falar primeiro o processo padrão da jangada, da parte de marketing da jangada, para depois a gente ir falando etapa por etapa, tá, Mar? Tá. Bom, basicamente, as etapas do marketing digital são estudo, planejamento, execução e, finalmente, análise de resultados, né? Falar um pouquinho da fase de estudo, né? Principalmente do público-alvo, que eu acho que é uma etapa importantíssima para todo artista. Você quer falar um pouquinho? A gente falou um pouco mais cedo, na verdade, sobre a importância do artista conhecer o público-alvo, né? Na verdade, essa fase de estudo, ela é importante não só para o artista entender esse momento, esse público e entender exatamente o conteúdo que ele tem. Então, essa fase de estudo, muitas vezes, ela passa desapercebida, a gente já entra direto na fase de planejamento e, assim, é importante entender o que você tem na cabeça, o que você tem em mente, o que você quer colocar, aonde você quer chegar, quais são os objetivos. Isso tudo é muito importante, levantar todos esses dados para que as outras fases sejam mais fáceis de você conseguir mapear, né? E é impressionante como facilita. Porque, por exemplo, o público-alvo, né? A gente lá na Jangada, a gente recebe muito artista querendo saber como é que a gente trabalha e tal. E aí, quando a gente está conversando e a gente pergunta, hoje qual é o seu público-alvo? E assim, é muito importante falar que público-alvo não é o público atual. Às vezes o público atual é uma coisa que a gente nem quer, com quem a gente não está mais dialogando. A gente quer dialogar com outro público. O público-alvo é esse público, né? E tem muita gente que fala, meu público-alvo é todo mundo, é gente mais velha, mas eu também quero falar com gente mais nova, é Sudeste, mas eu também falo com o Nordeste, eu também falo com o Norte, eu falo até com o mundo, tá? Com os Estados Unidos, que minha música é universal. E aí o que acontece? A gente não tem clareza para quem que a gente vai falar, né? Exato. E a gente vive hoje na era da abundância de conteúdo. Então, tem conteúdo de tudo quanto é lado. Então, se o seu conteúdo não for muito qualificado para o seu público-alvo, ele se perde. Ele se perde. Você vai tentar falar com todo mundo e não vai falar com ninguém, na verdade. Exatamente. Né? E hoje em dia a gente consegue entender melhor esse público, né? Imagina que algum tempo atrás os artistas não tinham todas essas informações. Hoje em dia a gente consegue mapear muito bem esse público. Então, a gente consegue ter informações demográficas, informações muito precisas desse público. Então, é importante conhecer aonde ele está, quais são os interesses, quais são, como é que esse público se comporta, como é que esse público recebe o seu conteúdo, é importante. Pois é, tem até uma ferramenta de marketing que se chama Buyer Persona, que é você definir uma pessoa para quem você vai falar, né? Então, você pensar, a minha música vai falar pro João, que tem 22 anos e que anda de skate e que viaja muito. E aí, tudo que você produzir, você vai produzir pensando para o João. E se isso for rico para o João, você segue. Se não, você repensa a sua estratégia, né? Exato. E falando um pouco de vendas também, esse é o lead, né? É aquela pessoa mais qualificada para você chegar no seu objetivo, seja ele a venda, seja ele uma venda de um ingresso, ouvir uma música, comprar um disco, etc. O lead é onde, naquele funil de venda, naquele funil de marketing, é a pessoa mais qualificada. Então, é importante você conhecer justamente esse processo
para que você atinja esse lead de forma mais efetiva. Sim, perfeito. Bom, uma outra fase do estudo é a fase de benchmarking, né? De você estudar o que outras pessoas estão fazendo, e aí, assim, quando você tem claro o seu público-alvo, quando você tem claro o seu objetivo, ou os seus objetivos, fica muito mais fácil de você fazer tudo. Então, você vai estudar o que outras pessoas estão fazendo e que... Ah, Fabi, bem-vinda, isso é hora de entrar, já falei de você aqui hoje. A gente já falou todo o processo de como fazer um sucesso no papo de música, você perdeu, então... Pois é. Bom, voltando aqui, desculpa, gente, entrou uma amiga nossa aqui na live. Entraram muitos amigos nossos, né? E muita gente querida. Bom, a fase de benchmarking é super relevante, você vê o que o mercado está fazendo, o que está dando efeito principalmente, né, Má? Porque tem muita gente fazendo muita coisa que é bonito e faz barulho, mas será que está dando resultado, né? Exato. E aí a gente passa para a fase de planejamento, né? Essa fase de planejamento, de cronograma, de levantar todas essas ideias, tendências, analisar ameaça, analisar todas as oportunidades dentro desse planejamento. Mas uma coisa que eu bato muito na tecla é que o conteúdo, ele é, nesse momento, muito... Assim, ele é mais importante do que o planejamento em si, nesse momento, porque muita gente já chega com o planejamento pronto, assim, antes de qualquer coisa. Então, já chega assim na gravadora, olha, eu tenho 3 singles e um EP, eu tenho 4 singles e um álbum, já chega com isso muito formatado, baseado justamente em experiências antigas ou em tendências do que estão enxergando. E aí é importante também analisar o que eles têm ali na mão. Então, o conteúdo nesse momento vem... primeiro, é importante você olhar assim, olha, será que eu tenho um álbum primeiro, sabe? Será que de fato é melhor para o meu mercado lançar tantos singles, sabe? Não conflitar e não acabar competindo, né? Competindo com o meu próprio nicho. Então, sim, o que está acontecendo com o mercado nesse momento? Então, assim, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo é um momento desafiador nesse sentido. Então, qualquer estratégia é uma estratégia a se pensar, né? Como estratégia comum. Uhum. Então, eu acho que é isso. Assim, o planejamento também passa muito por esse momento, assim, de primeiro, que conteúdo você tem, né? Sim. Antes de pensar, antes de já chegar para uma gravadora ou para uma agência. Eu tenho 3 singles e um álbum e não sei o quê. Calma. Deixa que isso o marketing pensa. Primeiro, o que você tem, né? E o contrário também às vezes acontece, né? Às vezes chega um cliente com um álbum pronto e aí a gente entende, na verdade, que ele primeiro tem que aquecer as plataformas, tem que pegar no tranco, a gente tem que ter uma amostragem de resultados para poder entender o que funciona e o que não funciona, para aí sim aplicar no produto maior que é o álbum, né? Enfim. Exatamente. É o que a Tibatera está falando aqui. As pessoas pensam em mercado ao invés de pensar em passar uma ideia. Na verdade, é porque as pessoas estão pensando realmente... as estratégias hoje em dia estão muito claras, né? Então, você sabe que o artista ABC lançou um single, começou por um clipe e etc. Então, isso já está muito comum ao nosso meio, né? Então, antigamente, sim, a gente não tinha com clareza isso. O que foi feito, né? Pois Exato, exatamente. Ó, Camila falou uma coisa também que a gente conversou mais cedo, que é um momento realmente de planejamento, de organização, principalmente, né? Aproveitar esse tempo que a gente está tendo para organizar a nossa casa, organizar as nossas plataformas, né? Os nossos perfis de artista. Uma vez eu assisti uma palestra de distribuidoras diferentes e um representante de uma distribuidora falou, cara, tem artista que chega lá e que não tem um seguidor no Deezer. E o Deezer é de graça. Então, assim, basta você criar um perfil e seguir você mesmo, pessoa física, seguir o CNPJ, né? O Exato. Na Deezer, assim.
É muito importante conhecer as ferramentas, entender qual ferramenta fala com o seu público-alvo, tanto redes sociais, YouTube, plataformas de streaming, entender o que o seu público-alvo consome mais, né? E, bom, mas voltando um pouquinho para a parte de planejamento, outra coisa importantíssima é a definição de parceiros, né? Então, Sim. você entender a prioridade, qual é a importância, quais são as suas maiores fraquezas em termos de estrutura, para entender o que você vai investir e o que você vai absorver. Como artista independente, normalmente a verba não é, né, muito grande, então você tem que escolher onde apostar. Então, nessa fase de planejamento, você entender os seus objetivos, entender quais são as ações mais relevantes para você alcançar esses objetivos é fundamental, porque aí você consegue saber se você tem que contratar um designer, um videomaker, uma agência de marketing. Nem sempre a agência de marketing é o parceiro necessário, né? E também estudar opções de distribuidora, de agência, de tudo. De gravadora. Porque é isso, o mercado está aí, você tem amigos músicos, amigos artistas, pergunta onde eles estão, né? Com quem eles estão trabalhando, se tá legal o atendimento, enfim, né? Se os lançamentos foram bem feitos, etc. Então, definição de parceiro é super importante. Rapaz, entrou uma galera aqui. Exatamente, é o que o Marcelo Castelo Branco está falando. A internet é um banquete de brevidade. Pensar no produto antes de sua distribuição, exatamente. Pois é. A gente não pode partir logo para essa etapa de planejar. Executar. Às vezes a pessoa já quer chegar executando, né? Exato. Tem artista que chega, ó, semana que vem eu lanço meu produto, o que vocês podem fazer por mim? Exatamente, Enfim, isso é outra coisa importante. A Amanda aqui de Porto Alegre está comentando também que já passou por isso com artistas de lá dela. Ela tem uma agência lá. Uma outra parte super importante é você ter o cronograma de datas principais, né? Então, definir que eu vou lançar 2 singles e um álbum. O que eu preciso fazer para que esses lançamentos sejam bem feitos? Então, de frente para trás o planejamento, né, Mana? Sempre. Se a gente vai lançar o álbum em outubro, o single tem que ser lançado quando? Tem que ser lançado em setembro, o primeiro em agosto. Então, minimamente com 15 dias de janela, né? Minimamente para a gente conseguir fazer alguma coisa, mas um mês eu acho que é um período bom para se aquecer. Agora, é importante também, é muito que a gente tem batido na tecla, né? Você não recebe uma visita sem arrumar sua casa. Então, assim, é importante que você esteja com as suas redes sociais minimamente ativas e arrumadas, que as redes das plataformas digitais também estejam conversando com aquele lançamento de alguma forma. Muitos artistas ficam, às vezes, muito ansiosos em preciso lançar um single. Às vezes uma playlist é um conteúdo, aquilo também pode ser um lançamento de uma certa forma. Você pode trabalhar aquilo. Desdobramentos, né? Às vezes um faixa-faixa, isso, uma série exatamente. de cover. Um making-off de um clipe, você usa um make-off de um clipe comemorativo, alguma coisa assim. Então, de fato, alguém botou uma coisa ali? E fala, making-off de... Mas você pode usar o seu próprio conteúdo e esticar ele ao máximo, né? Exatamente. Não necessariamente isso para o artista independente é fundamental, justamente pela questão financeira, que normalmente o artista fica ali esticando, né, os investimentos. Ele entender tudo que ele vai fazer e aí ir além, né? Tipo, como é que eu posso desdobrar tudo isso? Como é que se eu vou gravar um clipe com uma atriz que está na novela, ou enfim, uma atriz que tem um perfil nas redes sociais bacana e tal, como é que eu posso otimizar ao máximo essa participação? Se o figurino é de fulano de tal, o cenário... Enfim, se eu vou gravar o clipe, será que não dá para fazer um making-off desse clipe, que aí eu uso como um subproduto, né? Exatamente. E me mantenho ali como um assunto o tempo todo, né? Exatamente. O ATM Batera falou aqui, o mercado está tão saturado, aí, enfim, de coisa ruim, a gente não sabe.
mas que o mercado está saturado, ele está. E aí, qual é o segredo para você se destacar nesse mercado saturado? Você falar com o seu nicho. Eu participei Sempre. do podcast Fast Forward sobre música de carnaval, e há quanto tempo a gente não tem uma música de carnaval, né? Uhum. Antes era uma música que explodia no Brasil todo, hoje está super nichado. A música de funk do carnaval é uma, a música de axé do carnaval é outra, enfim. Então, pensar no seu nicho. A gente tem nichos que trabalham muito bem entre si, né? A gente tem o mercado sertanejo trabalha muito bem entre si, que é um mercado que se agrega, faz os features muito bem, né, feitos. Então, acho que a gente tem muito que aprender com eles. O mercado independente ainda escorrega um pouco nisso, de uma certa Sim. forma. Mas, de uma certa maneira, eu acho que é isso. É você conversar com o seu nicho é sempre a melhor forma. Pois é, Patrícia está aqui falando e é mesmo. A rapidez nem sempre é o melhor caminho. Pô, você tem maior trabalho para fazer aquele produto com todo carinho, com todo cuidado, e aí na hora de lançar, ai, quero lançar logo porque estou ansioso para lançar. Poxa, é o momento, né, final do seu trabalho. Claro. Final não, né? Mas é o momento ápice do seu trabalho, então trabalhe com carinho, né? Exatamente. Prepara, né? Faz com que aquilo seja um momento especial. Sim, cria um cronograma. Poxa, se eu vou lançar em julho, eu preciso ter em junho o ISRC, eu preciso ter a capa do single, eu preciso ter a letra da música, tudo pronto para mandar para a distribuidora distribuir, fazer o pitching bem feito, né? Para quem não sabe, o pitching é quando você vende uma música para as plataformas de streaming, para as playlists editoriais, enfim. Ó, tá cheio de comentário aqui, hein, mano? O pitching é uma coisa que também precisa ser estudada, passa por aquele processo de estudo. Essa venda também tem que ser uma venda pensada, né? Assim, hoje em dia a gente conversa muito com as lojas digitais, as plataformas, e sabe que esse pitching não é só vamos escolher só uma música de trabalho por si. A famosa focus track, né? Você pensa numa música melhor, de como é que ela vai se posicionar em playlist, será que aquela música já tem um número relevante de streamings, que você vai acabar competindo com uma faixa, enfim, com o mesmo nome, com uma mesma busca. Então, hoje em dia, a gente até usa dados e inteligência para fazer uma focus track mais, né, com um pitching bem feito nesse sentido. Dá pra gente ajudar muito a distribuidora também, que já tem muitos lançamentos, adiantando o pitching para elas, né? Olha, exato. O artista vai ter uma pauta na imprensa, o último lançamento teve esse resultado. Exatamente. Enfim, né? Bom, além disso, tem a mídia, a parte de impulsionamento e de campanha de mídia, que é super importante. A gente não vai entrar muito aqui hoje nesse assunto, porque é um assunto mais técnico. Mas a mídia permite diversas coisas, como você fazer um dark post, né? Que é aquele post que só alcança o público direcionado. Então, se você vai fazer um show em Niterói, minha cidade, você pode fazer esse post só para Niterói, para aquele público, engajar, e você não precisa ficar no seu perfil postando todos os shows que você vai fazer, poluindo o perfil, né? Não trazendo relevância, conteúdo relevante para o seu perfil, e sim comunicando informações que não são relevantes para a sua base. Em contrapartida, você pode pegar o print, mandar para o contratante e falar, eu estou postando, estou fazendo minha parte. Claro que é muita coisa para se falar, mas assim, dentro do marketing tradicional, você tem os 3 tipos de mídia. A mídia ganha, a mídia paga e a mídia própria. Então, assim, dentro da mídia própria, a gente consegue trabalhar bem os canais de rede social, o site e todos os canais próprios que o artista ou aquele selo, etc., faz. E a mídia ganha tudo que você consegue daquele lançamento, ou os reviews e críticas e etc., ou até mesmo o conteúdo que um fã pode fazer por você, e aí você reposta. E a mídia paga são os anúncios, o ads e tudo que você faz. Então, esses 3 pilares, quando são bem construídos, é quando você completa exatamente o círculo de toda a comunicação. Perfeito. Bom, vamos para a parte de execução. Aqui
O Charlie fez... Gente, vocês estão fazendo perguntas muito difíceis. Eu A queria gente, uma a pergunta gente, mais fácil. eu tô até com dificuldade de ler, porque quando eu leio, eu perco a atenção. Eu, tam- eu também. Não, e eu botei a lente para ficar Como metida aqui na aparecer, live. como aparecer nas redes sociais sem deixar um rim? Não, Nossa, isso é sem deixar um Fabiane. rim. Isso é Ah, Fabiane de brincadeira. Mas o aí, ó, Charlie, Fabi, alcance orgânico cada vez menor. cada vez Parem de menor, me sim. ignorar. Carlos Trota. Eu ia Carlos Trota, ignorar, onde Fabi. botar a grana em relação nessas três mídias? Você coloca grana na mídia paga. A mídia paga é o anúncio. O E Facebook, claro, um assessor de YouTube. imprensa. Uma agência, um assessor de imprensa. Abre a Mas caixa de perguntas. Eu não tenho caixa Vou de abrir, vou perguntas. abrir. E olha Ah, só, uma pessoa mandou pergunta aqui na caixinha de perguntas. Vocês querem conhecer nosso trabalho? Claro. Manda aí. Manda no privado do Mundo da Música que a gente dá uma olhada. Mídia paga tem várias plataformas. Tem no Facebook, que é barato de você fazer. Com R$ 100 você faz uma mídia paga. No Facebook, no YouTube também. É claro que os resultados são proporcionais ao valor investido, né? E existe mídia paga no Spotify, não é jabá, gente. Spotify, editorial, playlist editorial, não, você não compra espaço em playlist editorial. A e Guide não tá é legal aqui. fazer isso, exatamente. E é a mídia mesmo. Você aparece como um anúncio para os usuários gratuitos do Spotify e da Deezer. As duas plataformas entregam mídia, é uma mídia mais cara, mas é dentro de uma plataforma de streaming, né? Enfim. Mas, enfim, é estudar mesmo o seu objetivo e aí sim saber onde você vai investir. Não, mas eu estou tentando reler a pergunta do menino, mas Fabi entrou um monte de gente. Aqui, a Maria Luísa Jobim fez uma música, olha, fez uma pergunta. Como vocês acham que vai ficar o mercado da música depois dessa pandemia? Com o medo das aglomerações e o show sendo a maior fonte de renda dos músicos hoje em dia. Qual seria o chute de vocês? Vamos lá, quer falar? Não, né? Eu pergunto da Ninguém, pessoa. né? Hoje de manhã, quando a gente conversou, eu falei de algumas coisas, eu não sei qual vai ser o chute, um chute de como vai acontecer. É complexo, eu acho que na verdade a gente vai retomar aos poucos aí em relação às aglomerações e tal, mas o que a gente tem visto das lives, né? Também faço música, exatamente. A Luísa fez uma música e uma pergunta. Vai. O meu ato falho foi totalmente condizente. O que eu estava falando? Sobre o que está acontecendo, né? Sim. As lives, na verdade, têm feito esse papel de conectar o público e, na verdade, assim, a gente tem visto como uma forma de retenção daquela audiência para o próximo semestre, né? Onde a gente espera que tudo vai melhorar e vai sim, para que a gente retome a vida normal. Então, acho que esse momento é um momento de retenção mesmo de audiência. E aí, no que a gente estava falando de estudo de público-alvo e tal, eu acho que nesse momento também é legal o artista entender se o público dele é um público de live ou não, ou se também ele é um público que, por exemplo, precisa que o artista mexa no catálogo, um público que vá consumir playlists nesse momento ou consumir discos que não estavam, por exemplo, em catálogo digital ou de outra maneira. Sim. Sabe? A gente está vendo artistas que estão disponibilizando merchandising para venda nesse momento, né, para ajudar a sua equipe técnica ou até mesmo para manter esse engajamento e a retenção do público. Então, eu acho que esse estudo de público-alvo também passa por aí, você entender se teu público está, de fato, conectado ou não e como é que você vai reter ele para o próximo semestre, né? Eu não sei se eu respondi sobre como é que eu acho que não, né? De fato, gente, eu acho que é complexo.
imaginar, mas eu acho que a gente vai caminhar por um público bem mais conectado e artistas também com um público bem mais fiel a eles, talvez. Pois o mercado vai ter que se reinventar, como está todo mundo se reinventando. O mercado da música já está vindo de reinvenções aí há algum tempo, né? Desde a criação do Napster, a gente está numa eterna reinvenção. O bom é que a gente leva tsunami em cima de tsunami. Então a gente mas vai levantando. Cara, previsão de quando o show vai voltar, isso a gente não tem como saber, mas a gente tem que ser criativo, arrumar outras formas de, não só de vender, né? De financeiramente crescer a conversão financeira, mas também crescer a audiência, aproveitar esse momento para outras conversões, outros KPIs, que eles chamam KPIs, que são os índices chaves de performance, né? Talvez seja um momento muito mais de a gente crescer engajamento, crescer alcance. É claro que isso não paga conta, e aí, enfim, aí é um outro equilíbrio que a gente vai ter que fazer, o artista independente principalmente, mas entender também como um momento de você aumentar o engajamento, aumentar a base de fãs e para poder estar pronto justamente para quando tudo isso se amenizar, né? Enfim. Não, lançar sim, Cris. Eu não estou falando para independente parar de lançar, não. Eu inclusive, acho que tem que lançar sim. Deixa eu só responder aqui, e você pode falar também, o João está perguntando assim, como criar um pitching bom para apresentar para a agregadora, dar uma atenção legal para a música. É muito bom ter um release completo, é muito bom você ter fotos boas de divulgação e é muito bom você ter um número organizado com as suas redes sociais, é bom você ter isso atualizado. Não sei, Marina, se você quer dizer mais alguma coisa. Eu acho que a máxima do pitching é que o editor das plataformas, né, quando ele olha... Porque, assim, não é a distribuidora que vai ler o pitching e avaliar. Quem vai avaliar são as plataformas de streaming. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Mas você apresenta... É um pouquinho assim, eu penso... Eu sou filha de assessora de imprensa, para quem não sabe. Então, eu penso muito num paralelo com ela. Ela tinha que vender para o jornalista o porquê que aquele produto tinha que estar na capa do caderno B, né? Entregando a idade aqui. Isso. Do segundo caderno. Da revista Programa. Isso, aqui não é da minha época não, mano. Isso aí é com você aí, que eu sou dos anos 90. Lá na Tijuca era só revista Programa. Mas você tem que justificar para o editor da plataforma de streaming por que a sua música vai fazer com que a plataforma esteja sendo consumida, né? Então, é isso. Tipo, por que o meu disco tem que estar na capa do segundo caderno? Porque tem muita gente interessada nele. Mesma coisa nas plataformas de streaming. Por que a minha música tem que entrar numa playlist? Porque já tem gente interessada em mim como artista nas redes sociais, eu já tenho tantos seguidores, minha campanha de pré-save do lançamento passado teve tantos pré-saves. Eu vou ter uma agenda de imprensa que eu vou divulgar o produto, vou ter um investimento em marketing, vou fazer uma ação em parceria com a plataforma XYZ. Tudo isso é relevante para o editor falar, poxa, se o artista vai estar fazendo todo esse esforço, então é sinal de que eu posso dar esse espaço para ele. Ou seja, um plano de marketing é importante para se fazer um pitching bom. Sim, exatamente. E se a sua música entrar em playlist, você divulga a playlist, hein, gente? Pelo amor de Deus. Avisa que sua música está lá, pede para o pessoal consumir, porque os editores das plataformas estão olhando a performance de todas as músicas. E aí, na sexta-feira, quando ele atualizar a playlist, ele vai falar, essa música teve um skip rate, né, uma taxa de pulo muito alta. Então, eu vou tirar ela da playlist. Essa aqui quase ninguém pulou, ela encaixou bem com essa playlist, as pessoas continuaram consumindo a playlist, eu vou manter ela lá. Né? Exato. E aí eu escrevi duas colunas para o Mundo da Música, que está no portal deles, sobre playlist do Spotify e das DSPs, né, das plataformas de streaming. Então, quem quiser se aprofundar um pouco do assunto, é só ir lá no portal. Viu mais alguma pergunta aí boa? Eu vi duas coisas aqui. A Fabi falou sobre monetizar as lives. Eu até queria falar sobre duas dicas aqui sobre isso, que não é exatamente sobre monetizar a live, mas são dois sites para isso.
na verdade, a gente sabe que as lives agora não é um local direto de monetização, a não ser que daqui a pouco é capaz de a gente ver nas próximas semanas algumas marcas apoiando lives e etc, né? Algumas empresas fazendo isso. Mas eu pesquisei aqui o Bandzoogle. Eu não sei, eu posso escrever aqui depois um comentário para as pessoas entrarem, que é um site que para você criar um site profissional que você pode promover suas músicas, produtos, merchandising, se você tiver, e os fãs podem comprar essas coisas a partir de uma taxa mensal. Então, também, nesse momento aí, pode ser uma alternativa. E o Eventbrite também, que nesse momento que a gente já conhece há algum tempinho, que você acaba gerenciando eventos online e tal, e você promove esses eventos. E em troca desse serviço deles, eles emitem bilhetes. Então, é uma alternativa nesse momento aí de lives e nesse momento aí que a gente está um pouco mais fechado. Eu acho que são 2 sites, 2 aplicativos que os artistas e produtores, enfim, podem estudar aí se isso se aplica nesse momento para cada um. Perfeito. Eu queria voltar aqui numa pergunta que o Phil Batista fez. Pelo viés do marketing digital, vocês acham que os artistas devem lançar ou não lançar na quarentena? Eu falei até sobre isso hoje com você. O que você acha? Eu acho que devem, sim. Acho que é um momento bom para lançar. Tem muito artista maior que está segurando, então, teoricamente, a concorrência é baixa. Felizmente, a gente está num país que foi impactado por essa pandemia depois. Então, a gente tem mercados para analisar e para ver qual foi o comportamento, né? Na Itália, teve uma queda de streaming, assim como no Brasil. Mas logo depois, o stream voltou a subir e eu acredito que o mesmo possa acontecer aqui. As pessoas estão tentando readaptar o dia a dia dentro de uma rotina como era antes e o consumo de stream é muito atrelado a rotinas, né? Então, e eu acho que a gente não pode parar agora também, né? Além de tudo. Eu acho que primeiras 2 semanas a gente ficou muito impactado e focado em notícias e etc. E aí eu acho que justamente foi aquele momento em que realmente não era legal lançar, porque parecia que a gente estava indo contra a maré demais, assim. Mas agora o que eu tenho notado é que artistas estão lançando, sim, tanto artistas independentes quanto artistas de mainstream estão lançando. Eu acho que existe uma tendência da gente voltar a ter um mínimo de rotina dentro dessa quarentena. Então, eu acho natural que alguns artistas voltem, sim, a lançar. Então, acho que a gente está retomando essa rotina dentro das nossas próprias vidas, então natural que a gente queira respirar ainda novidades e ter algum tipo de conexão com o mundo real, né? Sim. Então, acho que sim. Eu estou indo para o meu 2º lançamento durante essa quarentena na gravadora. Uhum. Um lançamento que era um pouco mais complexo, eu adiei ele, porque era um lançamento que tinham muitas frentes de mídia e ações, e aí foi um pouco mais difícil adequar. Agora, um lançamento que tenha uma estrutura voltada mais para o digital e que possa justamente ter como cama esse momento, se aproveitar de live, se aproveitar de tudo isso. Se aproveitar Perfeito. é uma coisa ruim de se falar, mas assim, ele possa servir a este momento de uma certa forma. Sim. Eu acho que perfeito. Eu acho que se o público-alvo é um público mais velho, se o físico ainda representa, né, uma fonte de renda muito grande num lançamento, aí talvez sim, valha repensar, vale talvez lançar outras coisas, outros projetos, talvez um projeto em vídeo no YouTube, mas em paralelo, né, deixar esse produto esperar um pouquinho. Mas, em geral, para o artista independente que trabalha muito digital, eu acho que é o momento, sim, de lançar. E
Olha, aqui a Amanda fez uma pergunta. O aumento da base de fãs está somente ligada ao nicho definido ou o conteúdo também promove esse aumento? Seria melhor focar no nicho ou na qualidade de conteúdo? Na verdade, elas são a mesma coisa, né? A qualidade de conteúdo, quando a gente fala aqui, a Amanda e a Cris também perguntou na caixinha de perguntas se postar foto com pets é legal. Eu sei que ela perguntou isso de brincadeira, porque ela sabe a resposta. A qualidade de conteúdo, quando eu falo qualidade, eu não estou falando luz, microfone, né, som e, enfim, câmera HD e tudo mais. Quando eu falo qualidade, eu falo um conteúdo relevante para o seu público-alvo, que traga riqueza para o seu público-alvo, né? Então, um conteúdo rico é esse conteúdo. E, consequentemente, se você está fazendo conteúdo focado no seu nicho, esse conteúdo vai ser rico para o seu nicho. Então, foto de pets e de bebês normalmente vai performar bem, vai ter um bom engajamento, mas não é um engajamento rico, não é um engajamento do seu público-alvo, é um engajamento de pessoas que gostam de pets e de bebês, que é muita gente, né? Então, você criar uma base nas suas redes pensando nessa audiência que gosta, que engaja com foto de bebê e de cachorro, quando você for falar do seu produto em si, essa audiência não vai engajar. E aí, de que adiantou você ter trabalhado tanto a sua audiência só pensando em engajamento, em número de seguidor e não pensando em qualidade, né? Quer falar? A Camila Camila Mira, lá de Nikit. Ah, que legal. Ela perguntou que ferramentas indicam para análise de dados de marketing de mídias sociais. Quer falar? A gente já ia até falar mesmo, né, de análise. Sim, no final a gente ia falar. Eu não sei quanto tempo de live tem. Alguém pode me falar? A gente não tá no final? Pois eu não sei, mas eu tenho muito assunto ainda para falar, então. Eu também. A gente pode fazer todo dia. Ô, Laisa, e agora aí que o mundo da música vai ser só... Ah, não. Então, peraí, mantém. Vamos lá, voltando para a pergunta da Camila. A Jangada usa, inclusive, pessoal, vou escrever aqui o código de desconto. A gente usa o MLabs, é uma plataforma brasileira. E ela, além de relatórios de resultados, ela agenda posts no Facebook, Instagram, IGTV, Stories, com ferramenta de pergunta, de enquete. É uma ferramenta super válida. E a gente usa muito os insights das próprias plataformas, né, dos APIs, Spotify, o Deezer agora abriu o Backstage para todos os artistas. O Apple Music entrega o Shazam das músicas, que é muito legal, né? Quantas pessoas descobriram sua música pelo Shazam. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Muito. E a Amazon também está entregando, porque a Amazon tem a Alexa, né, vinculada. E a Amazon Music também lançou essa ferramenta de análise de dados, fora as análises de dados do Facebook, do Instagram, né? Enfim. MLabs tem ótimo custo-benefício. Tem mesmo, eu não estou ganhando nada para falar do MLabs, gente. É verdade. Você já me indicou o MLabs várias vezes, você mesma. Pois é. É uma ferramenta super... ajuda muito a gente. Vou até escrever aqui o desconto, tá? A Jangada tem 15% de desconto para quem contratar. Mas olha que beleza. Barato. Que arraso, hein? Que arraso, gente. Mas ganhar dinheiro que é bom nada. Mas vamos lá. Mas ganhar desconto nesse início. Andréia Franco, um beijo. Um beijo também. Outro maravilhosa. Beijo. Eu estou dando muita bola para você e para a Paty. Um beijo para vocês dois. Faltam 10 minutos, meu Deus. Elisa falou da UBC. Caraca, gente, o tempo voa. E eu não falei de tanta coisa. Vamos lá, vai. A gente tem que falar... Bom, eu estou olhando aqui as perguntas. Você acha que os vídeos covers ainda é uma ajuda para artista iniciante fazer seu público? Depende, pode ser que sim. Eu acho que sim. Uma coisa muito válida para o artista iniciante fazer o seu público é a audiência agregada, né? Isso que eu estou fazendo com Andréia, não me explana não, Andréia. Isso que eu estou fazendo com a Marcela e com o mundo da música... a gente está com uma audiência agregada. A audiência do mundo da música e a audiência da Marcela são audiências que conversam uma com a outra, né? A Marcela fala... Quer dizer, o Instagram dela, no seu Instagram não é só
de mercado, né, Má? É também Não, pessoal. é. Mas assim, o seu Mas público vocês podem seguir a provavelmente, Biscoito Fino, tá, gente? tá vendo? Seu público normalmente tem muita gente do mercado, o público do mundo da música o mundo da música é um ótimo exemplo de conteúdo de qualidade, tá? É uma arte simples, mas que comunica com riqueza informação para quem tem interesse no mercado da música. Outro Instagram super válido para o mercado da música é o Instagram da UBC, super educativo. Ele dá diversos insights do mercado, notícias, eles apuram tudo, enfim. Então, assim, a audiência agregada é você juntar audiências que façam sentido. Não adianta você pagar não sei quantos mil para o influenciador XPTO entrar numa live com você se a base do influenciador ela não tem nada a ver com o seu público, né? Só para volume, para número, isso não interessa. Seguidor puramente não interessa. O que interessa é relevância de conteúdo e taxa de engajamento, né? Bom, eu queria falar um pouco de saque. Eu não sei quanto tempo a gente tem, né? Engajamento com os fãs, com a base de fãs. Você quer falar um pouco sobre fandom, essas coisas? Pode falar. Eu acabei lendo aqui, eu indiquei o Monday para a Elisa, é verdade. Eu indiquei o Monday sem desconto, Elisa. Me desculpa, eu também não tenho nenhum desconto no Monday. Eu adoraria ter aqueles recebidos da semana, receber o Monday. Nossa, eu adoro o Monday. Pois Monday é. é um aplicativo de gerenciamento de tarefas, né? Mas eu adoro. Eu uso muito lá na Biscoito Fino. A gente Pode usa o falar, Basecamp. desculpa, Mar. Pode Não, falar. tranquilo. Eu vou entrar no saque e aí depois provavelmente vai cair a live e aí a gente começa uma nova. E eu vou salvar, viu, Cris? Ué, a gente tem que começar, mano. Eu não tô nem na metade da minha fala, da nossa Meu conversa. Deus! Ai, gente, eu vou pedir uma pizza aqui, eu vou ficar... Abrir um vinho. Essas pessoas estão na Páscoa delas, entendeu? A gente aqui falando de marketing a vida toda. Então Não, vai, mas tem pode gente falar. interessada. Bom, o saque é você engajar com o seu público, né? Isso é super relevante, principalmente para artista que está começando. O artista que está começando, se ele não engaja com o público, que ainda vai ser pouco, né? Imagina depois. Esse é o momento. Aquela pessoa que está entrando, que, poxa, ouviu o seu som, te seguiu no Instagram, aquela pessoa que não é da família nem equipe, que está indo no seu show, né? Naquele show inicial. Cara, trata essa pessoa bem, essa pessoa pode ser uma multiplicadora do seu conteúdo, ela pode se sentir parte da sua estratégia, do seu sucesso, e não tem nada melhor do que um fã que se sinta parte do seu sucesso, porque esse fã vai querer sempre divulgar o seu trabalho, tudo que você... A gente trabalhou com a Anitta no último lançamento dela, e o trabalho que ela tem com os fãs dela, com a base de fãs dela, é sensacional e é fundamental para a estratégia. Porque imagina você... Desculpa, fala. Imagina você atender aquele fandom, né? Que fala, aquele fã-clube enorme. Ela trabalha muito com uns fã-clubes que espalham a notícia, espalham a informação, enfim. Esse lugar do fã, o lugar da pessoa mais interessada é o último pico o lead, né? A pessoa Sim. que realmente ela passou por todos os caminhos da comunicação, ela ficou Sim. interessada, ela conseguiu clicar onde você estava, entendeu? Ela comentou. Então, essa pessoa é a pessoa mais preciosa. Assim, Claro. Aquela pessoa que você tem que puxar pelo braço e falar, vem cá. Dá carinho, Dá carinho. A Paty Cazé, que é uma super comunicadora, falou, e ela tem razão, o fã e o micro-influenciador são peças super importantes, né? O micro-influenciador é aquele que não precisa ter muitos seguidores, mas ele é um influenciador forte para a base de seguidor dele, né? Então, ele tem lá os 10 mil seguidores dele, mas ele fala diretamente, o engajamento é muito alto. Então, incluir ele na estratégia é fundamental. Eu já fiz clipes da Bethânia, da Gal, só com fãs, só com imagem de fã. Então, já fiz toda uma estratégia voltada com playlists com participação de fã. Realmente, assim, o fã é aquela pessoa, aquele grupo, aquele nicho que vai estar com você. Sim, que cuida bem dele. Cuida bem dele. A gente fez uma ação com o Gil no Gilberto Samba, que os fãs escolhiam a música que ia ser bisada, né? Que ia ser tocada de novo. Então a gente elencava ali umas músicas,
de acordo com a votação do público, ele tocava no bis a música escolhida, né? Então, isso também trazer o fã para participar do seu passo a passo. Você vai dar uma entrevista, não sei se eu uso o chapéu ou a boina. E aí bota o fã para escolher, esse tipo de coisa o fã se sente fazendo parte e ele engaja, então melhora para o algoritmo, melhora para a sua relação com o fã. Super válido. Isso. E a gente está falando de fã no sentido do artista, mas assim, por exemplo, para empresas, como a UBC faz muito bem, o fã, ele aquela pessoa que assina uma newsletter, por exemplo, ela também entra nessa categoria desse público mais qualificado. Sim. Então, hoje em dia, a gente sabe que um e-mail marketing é o lugar de maior conversão para uma venda, para compra de ingresso, para o lugar que você quer fazer uma comunicação do início ao fim. Então, por exemplo, você quer mandar alguém ler um texto e etc. Quem deu o e-mail para você é a pessoa que confia muito, porque assim, você não se cadastra numa lista que você não confia. Claro. Né? Pessoal, eu vou ter que encerrar essa live para poder tentar salvar, que a última, a de segunda-feira, a gente não conseguiu salvar pelo mundo da música. Tô morta de medo de apagar tudo. O que eu vou fazer? Não, nada, a gente né? vai voltar. Calma. Eu vou encerrar, você fica esperando eu voltar e você entra de novo. E todo mundo que está assistindo, hein, gente? Não desiste da gente, não. Tem 48 pessoas aqui. Tem 48 pessoas, eu vou contar depois para ver quanta gente volta. Ai, meu Deus, vai flopar? Bom, já volto, gente. Até já.